Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência no início de mais um domingo, início da semana. No final desta tarde, nos reunimos para dar continuidade ao nosso projeto, já há muitos anos, de refletir realidades da nossa fé católica apostólica romana, sempre como fontes da nossa fé a Palavra de Deus, a tradição e o magistério. O programa Luz da Vida, pela 12ª vez, retoma um argumento que integra um quadro de 4 coisas que andam muito esquecidas em muitos ambientes católicos, lamentavelmente, verdades esquecidas, os novíssimos. O que são os novíssimos? São as últimas realidades que estão nos aguardando, pelas quais todos os seres humanos caminham para elas, e uma como possibilidade antagonicamente à outra. E quais são essas realidades? Morte, juízo, inferno e paraíso. Morte, todo mundo vai morrer. A não ser que se realize o desejo de São Paulo, numa das cartas aos Tessalonicenses, que naquele tempo em que se aguardava a iminente vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que nem todos morreremos, mas alguns seremos arrebatados, transformados, diz o apóstolo Paulo. É uma possibilidade, mas a regra, provavelmente, enfim, mesmo sabendo que Jesus pode privar alguns desta primeira realidade, que é a morte, mas é a ordem natural. Morte, juízo, inferno e paraíso. Morte, salvaguardando isto, todos vão morrer, todos serão julgados. Julgamento particular, juízo final. E a possibilidade, o inferno para quem morrer em pecado mortal e o paraíso, prévia purificação no purgatório ou não, mas a vida eterna com Deus Todo-Poderoso. E obrigado pela sua audiência, 12ª etapa da reflexão sobre o mistério da morte. Morreremos todos, seremos todos julgados. Oxalá cheguemos ao paraíso, mas o inferno é uma possibilidade. No final do programa anterior, nós refletíamos 2 textos do apóstolo Paulo, Romanos 6:23, repito, o salário do pecado é a morte. Isso para provar que Deus Todo-Poderoso não tem nada a ver com a morte. Em Sabedoria, capítulo 1, versículos de 13 a 14, Deus não é o autor da morte. E Romanos, Sabedoria 2:24, a morte entrou no mundo por inveja do demônio, e os que pertencem a ele hão de prová-la. Agora, a relação entre a morte, que não é invenção de Deus, que é obra do homem, instigado pelo demônio, e a resposta de Deus ao mistério da morte. Tratamos do famoso texto Romanos, capítulo 5, versos de 12 a 19, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano porque todos pecaram. E diante desse mistério, Deus intervém enviando o seu Filho, que pela obediência ao Pai até a morte e morte de cruz, com sua ressurreição, triunfa sobre esta realidade. O Romanos 5:12 é importante porque é um dos fundamentos, segundo o Concílio de Trento, para a doutrina do pecado original. Pecado original originante, a falta dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E por causa desta falta originante, o pecado passou para todo o gênero humano, porque todos pecaram. Todos pecam em Adão, já nascendo privados da glória de Deus, Romanos 3:23, e isso ocorre já desde o primeiro instante da vida humana, já no ventre de nossa mãe. E citamos o Salmo 50, em pecado minha mãe me concebeu. Hoje nós vamos agora pular para um outro texto do apóstolo Paulo, a 1 aos Coríntios, que trata do tema da ressurreição dos mortos. A cidade de Corinto tinha uma florescente comunidade cristã, com muitos problemas. E um dos problemas, e a gente percebe pela leitura dessas 2 cartas, 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios, era uma
difusão naquela comunidade da ideia segundo a qual Cristo não ressuscitou. Segundo alguns pregadores, a ressurreição de Cristo era uma falácia. Ora, isso atinge o cerne do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, o que é que está em jogo então no cristianismo? Tudo. Se Cristo não ressuscitou, é uma idiotice pregar que ele ressuscitou, se é que ele não ressuscitou. Mas ele ressuscitou. O apóstolo Paulo então dedica esse capítulo inteiro a derrubar essa tese herética, este absurdo, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vazia a nossa pregação. Então, agora, diretamente, o apóstolo Paulo enfrenta essa dificuldade. Combater essa heresia, consolidar a fé católica, a fé cristã, o cerne da fé cristã é exatamente a ressurreição de Cristo. Se isso não é verdade, acaba o cristianismo. O cristianismo se torna uma fábula. Não vamos aqui analisar todos os textos, todos os versículos do capítulo 15, mas antes de tudo, e é impossível você falar do primeiro novíssimo sem a resposta de Deus para esse primeiro novíssimo, que é a morte. Qual foi a resposta de Deus ao mistério da morte? Deus não intervém com o seu poder de cima para baixo, sem a mediação humana. Deus decide enviar o seu único filho, que assume a natureza humana, e essa natureza humana do Verbo encarnado pode sofrer, pode chorar. Só não peca. Cristo encarnado, Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, pode tudo menos pecar. Semelhante a nós em tudo menos o pecado, diz a carta aos Hebreus. E se é semelhante a nós em tudo e nós morremos, o Filho de Deus encarnado quis, por obediência ao Pai, morrer na cruz. E é precisamente quando ele se expõe à possibilidade da morte, e é precisamente quando na luta contra a morte o vence, que 3 dias após ele se torna vencedor. Como eu disse, são 34 versículos na primeira aos Coríntios, mas a certeza da ressurreição aqui, que se resguarda, eu vos lembro, irmãos, diz o apóstolo, já no primeiro versículo, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido e no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, diz o versículo 2, se o conservardes como vulo preguei, de outra forma, em vão teríeis abraçado a fé. Se abraçamos a fé numa verdade que não, numa afirmação que não é verdadeira, crola o cristianismo, desmorona o cristianismo. O cristianismo, então, seria uma grande mentira. Se os mortos não ressuscitam, diz o apóstolo, então também Cristo não ressuscitou. É o que diz o versículo 16, mas vamos voltar para os versículos anteriores. Um problema sério na comunidade de Corinto. Difundia-se esta ideia. Eram certamente pregadores perigosos, falsos apóstolos, que aliás não só tinham na comunidade de Corinto, em outras comunidades também. Bem, e é precisamente a partir do versículo 12 que o discurso nos toca diretamente. Se se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, 1 aos Coríntios 12 em diante, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição dos mortos, se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Além disso, seríamos convencidos de ser falsas testemunhas de Deus por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Então, são 2 teses aqui que estão em jogo. Uma mentirosa, herética, que toca diretamente o alicerce do cristianismo. O alicerce do cristianismo é uma certeza, é uma pessoa. A ressurreição não é um fato, antes de tudo, um fato que ocorreu na vida de Jesus. É o próprio Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida.
Assim, com essa certeza, a morte, o primeiro novíssimo, tem solução. A porta de saída para a morte não são discursos, não são teorias, não são estratagemas de Deus, não são especulações humanas, é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, agora nós pulamos para o versículo 20. Eu estou fazendo aqui um jogo, vou na frente, vou atrás, passo para frente, volto atrás, para articular precisamente essa ideia. É impossível, eu repito, você tratar do mistério da morte sem enfocar a ressurreição de Cristo. Ainda que a ressurreição de Cristo não é um novíssimo, não é algo que vai acontecer em nós, mas já aconteceu nele. Por isso a ressurreição de Cristo não é um dos 4 novíssimos. Os 4 novíssimos são morte, juízo, inferno e paraíso. Claro que podemos aqui inserir a morte de Cristo, porque verdadeiro homem ele morreu verdadeiramente. Mas a ressurreição de Cristo não é um novíssimo, é a solução para o primeiro novíssimo. Que isso fique bem claro. Bem, então, agora já antecipamos, vamos iniciar nesse final de primeiro bloco, os versículos 20 em diante, mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. A morte atinge a todos, até a Jesus. O salário do pecado é a morte, não se aplica estritamente falando para nosso Senhor Jesus Cristo como que ele cometera pecado ou foi concebido no ventre de Maria Virgem com o pecado original. Não, mas ele se fez pecado por nós. Atenção, há uma diferença tremenda entre Cristo pecar, o que é blasfêmia, e Cristo ter se feito pecado. Ele se fez pecado por nós e vamos retomar esse argumento. Assumiu no seu dorso, no seu corpo glorioso, no Calvário, todos os pecados dos homens, fez-se maldito, porque a Escritura diz, maldito o que pende no madeiro, fez-se maldição sem ser maldito, fez-se pecado sem ter cometido pecado, para morrer por nós, para apagar, para cancelar o documento de nossa condenação, que havia nos sentenciado ao inferno. Rasgou esse documento e fez um espetáculo deplorável, ridículo, todo o poder das trevas com o seu sangue precioso. Não saia daí, no próximo bloco nós retomamos esse argumento. Cristo ressuscitou, primícias dos que adormeceram. E isso vai fazer com que a morte seja o último inimigo a ser vencido. Até logo mais.